dia, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos. É mais um momento que nós temos aí de estarmos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida. Que possamos ser uma bênção, aleluia, na data desse dia, nas mãos desse Senhor, que tudo pode fazer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, aleluia, em todo o tempo. É mais um presente de Deus que nós recebemos nessa manhã, que é o dom da vida. Amém? O dom da vida é uma preciosidade que Deus tem nos concedido a cada manhã. Quando nós acordamos aí e respiramos, nós sentimos aí a mão de Deus agindo, aleluia, de uma forma sobrenatural, aleluia, na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, aleluia, Ele tem sido maravilhoso para comigo, Ele tem sido maravilhoso para contigo. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí operando, maravilhosamente, aleluia, na vida do nosso amado irmão, que Deus esteja aí operando, de uma forma abundante, transbordante, e Deus esteja aí fazendo a sua obra, E nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda há de fazer na minha vida e na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Eu venho aí na data desse dia, meu amado irmão, minha amada irmã, trazer, aleluia, algo aí que o Senhor tem colocado nos nossos corações nesses últimos dias, E eu quero estar falando a respeito primeiro de um bom dia, para os meus amados irmãos, algo que eu preparei aqui. Eu quero estar aqui falando, desse bom dia especial. Então diz assim: bom dia. Hoje respire com alegria, esperança e otimismo. Glórias a Deus. Ignore os sentimentos menos bons que possam surgir e lute com garra para ultrapassar todos os desafios que têm vindo até a minha pessoa e até a tua pessoa na data desse dia. Tudo que conseguimos alcançar através do nosso esforço e com o sobrenatural divino, amém? O sobrenatural de Deus tem sabor de vitória merecida, e no final a recompensa sempre prevalece sobre o caminho das dificuldades que cada um de nós passamos. Então jamais se diminua perante a vida e suas complicações. Tem um dia muito especial, aleluia, não só hoje, mas sempre. Esteja aí cheio de garra, cheio de determinação, pois o Senhor, Ele quer fazer, aleluia, que o nosso dia seja melhor a cada dia. Diz mais: a verdadeira paz em nosso interior, ela começa quando desejamos ao outro um dia repleto de paz, que desejamos, aleluia, que o outro venha receber. É tudo que nós também recebemos do nosso Pai, do nosso Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí abençoando na data desse dia, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Então, quero trazer aí a respeito de anúncios, Eu tenho aí divulgado sempre, este meu link do YouTube aí, e tenho dito assim: este é o meu link, Tem aqui conforme ele é divulgado, e peço aos amados irmãos e amigos que assistam, os vídeos, e deixe aí o seu like. Inscrevam no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Eu sou o pastor Carlos Sales, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura. Amém? Glória a Deus, que Deus vos abençoe. Nós estamos aí hoje, agora, neste momento, na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Nessa programação também é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, não somente da Igreja Efraim Assembleia de Deus,
mas de todos aqueles, aleluia, que têm aí um coração, aleluia, voltado para com Deus, um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus, amém? Então todos nós que temos um coração para Deus, aleluia, esta programação é para você, meu amado irmão, para você, minha amada irmã. Nós nos situamos aqui no Rio de Janeiro, na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura. E essa programação ela vai ao ar sempre às 7h30 da manhã, todos os dias, amém? Glórias a Deus. E hoje nós vamos trabalhar num texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Reflexão, a apostasia. Hoje é dia 2/8, né? Dia 2 de agosto, aleluia, de 2022. Os cultos aqui são as terças-feiras, os cultos presenciais, às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você será muito bem-vindo, aleluia, nos nossos cultos aqui. Sexta-feira nós estaremos saindo em passeata aqui em Cascadura junto com as outras igrejas. Sexta-feira nós não deveremos transmitir, né, aí o culto, mas eu devo transmitir aí a passeata, né, nós saindo aí pelas ruas, orando, clamando ao Senhor, colocando, né, Deus em primeiro lugar, e eu quero estar fazendo isso juntamente com os amados irmãos. Nós estamos junto com o nosso pastor, aleluia, Cláudio, né, pastor Cláudio, Luiz Cláudio, nosso pastor Miguel, pastor Carlos Wesley, pastor Sebastião, vários pastores. Nós vamos estar juntos, da igreja metodista, da igreja Casa de Refúgio, da igreja Batista, da igreja Cairós. Nós vamos estar juntos aí, trabalhando aí, para que Deus venha aí trazer paz no nosso meio. Nós vamos estar saindo como igreja para estar fazendo essa passeata aí. Já tem sido feita já há algum tempo e nós queremos estar engrossando aí, como se diz, essa massa, né, de Jesus, esse povo santo que tem clamado, que tem orado, que tem pedido, né, por Cascadura, que tem pedido por bairros adjacentes, que tem aí clamado pela paz no nosso meio. Nós vamos estar fazendo isso. Eu conto, né, com a oração de cada um dos amados irmãos. Eu quero também estar colocando meu amado irmão, o Júlio, né? O Júlio é um dos diretores da Rádio Nova Sião, a rádio que nós fazemos aqui no Rio de Janeiro. Eu quero estar pedindo, né, pela vida do Júlio. Ele está precisando fazer uma operação urgente, né? Ele está com problemas aí terribilíssimos que tem aí afetado, né, a sua autoestima, tem aí trago a ele muito aborrecimento, preocupação, e você é aquela pessoa que pode interceder, você é aquela pessoa que pode orar, que pode clamar, que pode, em nome de Jesus Cristo, colocar o Júlio, né, nas mãos de Deus. Então coloca o Júlio nas mãos de Deus. Também a nossa irmã Noemi Souza também esteja intercedendo por ela, esteja clamando também pela nossa missionária Vera Victor. Hoje à noite, se Deus quiser, ela deve estar conosco aqui. A nossa missionária Vera Victor vai estar trazendo uma palavra aqui para nós à noite, em nome de Jesus Cristo. Também, aleluia, quero pedir aos amados irmãos oração pela saúde do nosso pastor Márcio. Pastor Márcio é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Quero estar pedindo oração por ele, oração também, aleluia, para o nosso pastor Deus, pastor José, esteja clamando pela missionária Diva, esteja clamando pela irmã Elaine, esteja também continuando aí em oração pela irmã Rutinha, esteja clamando também, aleluia, pela irmã Elaine, pelo irmão Ivan, pelo pastor Carlos. Todas as pessoas, essas pessoas que eu tenho falado, são pessoas que carecem das orações. A irmã também, Carla, aleluia, Silvana, né, que está com nódulos na cabeça. Nós precisamos continuar em oração pelo seu esposo, pastor Gelson. Continue orando, clamando a Deus. Deus, ele pode fazer muito, aleluia, através das nossas orações. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, desses milagres, né,
na vida de cada pessoa que eu mencionei aqui, e até mesmo de pessoas que eu não mencionei, que precisa aí das nossas orações, que precisa do nosso clamor. Vamos estar aí, em nome de Jesus Cristo, nos envolvendo, aleluia, nessa palavra abençoadora, nessa palavra que tem feito toda a diferença, aleluia, na minha vida e na tua vida, que nós possamos ser uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode, amém? Glórias a Deus. Então, esteja aí orando também pelo ministério da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, que tem aí, aleluia, os cuidados do pastor Carlos, e eu clamo aos amados irmãos que esteja aí ajudando, né, o pastor Carlos nessa caminhada, esteja aí verdadeiramente divulgando esse trabalho, esteja aí se inscrevendo aí no YouTube, fazendo com que venhamos crescer na graça e no conhecimento, aleluia, do Senhor. Esse Senhor Deus de Abraão, esse Deus, Senhor Deus de Isaac, esse Senhor Deus de Jacó, que tem aí também velado pela sua palavra para se cumprir na minha vida e na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar aqui falando a respeito de apostasia, né? Eu quero trazer alguns versículos que vai aí corroborar para conosco, e quero também estar aí trazendo uma pequena introdução a respeito, aleluia, de tudo que nós vamos falar, aleluia, na data desse dia. Diz aí, apostasia significa rejeitar a Deus. Quando uma pessoa conhece Jesus, mas depois se afasta e decide rejeitá-lo, isto é apostasia. Apostasia é uma coisa muito séria, porque a pessoa que conhece a verdade, mas decide acreditar na mentira, é sério. É sério. Diz assim, no Antigo Testamento, os israelitas muitas vezes cometeram apostasia. Eles deixaram de adorar a Deus para adorar os ídolos e receberam o castigo já no início da igreja. Surgiram movimentos afastando-se pessoas da verdade sobre Jesus. Ainda hoje precisamos ter cuidado com movimentos que prometem, aleluia, muitos e fundos, mas são aí uma apostasia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4 diz: não deixem que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, assim está dizendo o Senhor, antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e exalta acima de tudo, aleluia, que se chama Deus, ou é objeto de adoração a Deus, chegando até mesmo a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, mudar o nosso interior. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer através do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes, amados irmãos, a apostasia ela tem vindo em forma, e eu tenho aí denunciado várias vezes, em forma de preguiça, em forma de relaxamento. A apostasia ela tem vindo em forma de entretenimento. Muitas vezes nós damos desculpa. É por causa do meu parente aqui, é por causa do meu parente ali. É isso, é aquilo. Isto é apostasia. Afastamento de Deus é apostasia. Nós estamos, aleluia, buscando a Deus, mas depois nós viramos as costas para Deus. Isso é apostasia. E nós temos vivido nesses últimos dias, amados irmãos, uma grande apostasia. Nós trabalhamos aí num texto que nós falamos no domingo, né? E esse texto que nós falamos no domingo, Deus deu esse texto aí já no sábado de manhã, né? A madrugada de sábado, e nós estamos falando a respeito do que Deus falou à mente, ao coração do pastor Carlos.
E ele diz: muitos se vestem de ouro, muitos se vestem de prata. Mas no cemitério da vida, tudo vira sucata. Amados irmãos, o Senhor está falando, do pó tu veio, do pó tu voltará. E tudo tem acontecido desse jeito. Eu gosto muito de ver algumas restaurações de carros, né? Muitas vezes na internet eu tenho visto aí algumas restaurações de carros. Ele tira aquilo ali do lixo, né? Daquele motor, ele restaura, fica bonito, né? Mas a gente vê que até mesmo aqueles carros lindos, aqueles carros maravilhosos, que uma vez no passado foram robustos, né? E eles hoje estão julgados nas sucatas. Muitas coisas que foram lindas, maravilhosas, hoje em dia está aí nos ferros velhos. A gente precisa entender, amados irmãos, que nós não fomos, amados irmãos, destinados a estarmos aí nos ferros velhos da vida. Nós não fomos destinados a estar sucateados para um lado, para o outro. O Senhor, Ele tem reservado a minha pessoa, Ele tem reservado a tua pessoa, aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala em Ezequiel capítulo 37, ele fala: pode acaso reviver esses ossos secos, Ezequiel? Ezequiel, tu sabes, ó Senhor. E ele diz: então, lança a tua voz sobre esses ossos secos. E ele fala: ossos secos, ouve a voz do Senhor. E daqui a pouco, amados irmãos, está levantando aquele grande exército de ossos. E ficam de pé diante de Ezequiel. E fala: entra nele agora nervos, junções, peles. Levanta aquele grande exército segundo a voz do Senhor. E nós cremos, amados irmãos, que o Senhor, Ele tem falado comigo, Ele tem falado contigo, falado ao meu coração e falado ao teu coração naquele último dia. Ele diz que aquilo que é, aleluia, corruptível, aquilo que foi, aleluia, corrompido, aleluia, pelo tempo, aquilo que foi recorrompido, conforme o Senhor falou, do pó, aleluia, ele veio, do pó voltará, mas naquele grande dia o Senhor anunciará, aleluia, com sua voz, e aquilo que tudo que está ali na corrupção, corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Será restaurado na presença do Senhor, mas será restaurado, uns destinados para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Nós precisamos entender que a nossa escolha, ela é feita aqui e agora. Não tem como correr, amados irmãos, daquilo que nós escolhemos. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós vamos ao mercado, nós escolhemos, enchemos o carrinho daquilo que nós gostamos. Mas antes, quero dar a paz do Senhor à nossa diaconisa Dacília. Seja bem-vinda. Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós vamos ao mercado, nós enchemos o carrinho e nós trazemos para dentro da nossa casa tudo aquilo que nós gostamos de comer, tudo aquilo que nós gostamos de beber. E se alguma coisa nós trouxemos para dentro da nossa casa, nós olhamos falando: isso eu não quero, aquilo eu não quero. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Foi você que comprou, foi você quem trouxe. Foi você que pegou aquilo para você. E se você pegou aquilo para você, você vai dar conta daquilo que você tomou com as suas próprias mãos. Nós precisamos entender que muitos de nós temos lançado mão daquilo, aleluia, que não faz, aleluia, acréscimo nenhum na minha vida e na tua vida, espiritualmente falando. Nós estamos se desviando do caminho do Senhor, o caminho do Senhor, segundo o que o Senhor tem, aleluia, colocado diante de mim, colocado diante de você. Nós precisamos entender que Jesus, ele esteve aqui no mundo, e quando Jesus, ele esteve aqui no mundo, amados irmãos, ele falou que é para nós seguir a ele. Ele disse assim: aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. E quando daqui ele saiu,
Ele diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Ide. Ele está falando no imperativo. Ele está dando uma ordem expressa para que eu e você, nós façamos a vontade dele. A vontade dele não é entretenimento. A vontade dele não é comida nem bebida. A vontade dele, amados irmãos, é fazer a vontade do Pai. O que é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que aquelas pessoas que estejam ao nosso lado, aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão endemoniadas, aquelas pessoas que estão judiadas, destruídas, a vontade dele é que nós venhamos instruí-las para que ele venha libertá-las no poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender a grande comissão. Ele diz: ide, pregai a minha palavra, falai, aleluia, do meu amor para com essas pessoas. Falai, aleluia, que elas precisam, aleluia, se arrependerem dos seus pecados e serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que elas precisam seguir o mandamento. E eu estarei com vocês, convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Se eu tenho deixado de seguir aquilo que o Senhor me comissionou e comissionou a você, ele não diz, é obrigação somente do pastor. Ele não disse isso. Se você ver uma coisa, quando nós olhamos para o rebanho, o pastor ele não dá a luz a ovelhas, mas quem gera ovelhas são ovelhas. E a gente vê ovelhas nascendo no meio de ovelhas. Ainda que o apóstolo Paulo diz: eu tenho gerado filhos e filhas das minhas próprias entranhas. Nós precisamos entender que nós não devemos direcionar somente ao pastor a obrigação de estar aí gerando filhos e filhas. Nós precisamos, como comissionados pelo Senhor Jesus, pelo Senhor Salvador da nossa vida, da minha vida e da tua vida, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, trabalhar para o Senhor. Nós precisamos fazer toda a diferença. Nós precisamos estar aí, aleluia, arremetidos nessa obra. Nós precisamos estar aí trilhando as veredas que vai nos conduzir à salvação eterna. Nós precisamos andar nos caminhos que Jesus andou, e muitos têm andado por caminhos tortuosos, e não é a vontade do Pai, não é a vontade do Filho e nem do Espírito Santo que nós, aleluia, venhamos desviar do caminho que o Senhor nos direcionou. Amém? Glórias a Deus. Nós precisamos entender isso. Então, diz aí em Lucas, capítulo 8, versículo 3. As que caíram sobre as pedras, os que recebem a palavra com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Diz aí em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao termos ouvido, para que jamais nos desviamos da sua palavra. Alguma nação já trocou, está aí já agora em Jeremias 2, 11 e 12. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são Deus. Mas o povo de Deus trocou a glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso. Os céus ficam horrorizados e abismados, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, ele está falando com Israel e está falando comigo, contigo também nessa manhã. Ele está dizendo assim: alguma nação já trocou os seus deuses por Deus de outras nações. O Senhor está dizendo que o céu, ele fica horrorizado, ele se espanta. Aleluia. Assim diz o Senhor. Eles ficam horrorizados de ver a incredulidade
a falta, como eu posso dizer, a falta de graça, a falta de gratidão. Ele enxerga a ingratidão do seu povo. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Elizabeth, seja bem-vinda no nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Então nós precisamos entender. Diz em 1 Timóteo capítulo 1, ou melhor dizendo, capítulo 4, de 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm dos homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. E pelos que creem e conhecem a verdade. Nós precisamos entender, amados irmãos. Eu quero trazer aqui para a gente terminar essa introdução e esse introduzimento de alguns versículos. Eu quero estar pegando aqui 2 Pedro capítulo 2 para nós estarmos finalizando e entrando aí em reflexões, amém? 2 Pedro capítulo 2. É um texto que eu gosto muito e eu creio que esse texto ele ensina muito a minha pessoa, a tua pessoa também. Ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as dissoluções pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. E a avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Assim diz o versículo 3 do capítulo 2. Agora, o capítulo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas também havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Assim está dito na palavra do Senhor. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa. Aleluia, glórias a Deus. Oh Deus de Israel, só Ele, amados irmãos, pode fazer toda a diferença, aleluia, na minha vida e na tua vida. Ele guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro, aleluia, da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo ímpio. Assim diz o Senhor. No verso 6, ele diz assim: e condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Diz o versículo 7: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Diz também, amados irmãos, assim: sabe o Senhor, livra da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas
principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, são atrevidos, obstinados e não, aleluia, receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores, aleluia, em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Diz no verso 12: mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos, mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção, recebendo galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos seus deleites cotidianos, são nódoas, são eles máculas, aleluia, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão, aleluia, de sua transgressão, mudo o jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pelo vento, para as quais a escuridão das trevas está eternamente reservada. Verso 18: porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as suas concupiscências, aleluia, da carne, e com dissoluções aqueles que estavam afastando-se, aleluia, dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Preste bem atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo. Assim diz a palavra do nosso Deus. Porquanto, se depois de serem lavados das corrupções do mundo, pelo caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lã. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, o Deus de Israel, Ele tem pressa na minha vida, Ele tem pressa na tua vida. Nós precisamos entender isso. E muitas das vezes, amados irmãos, que nós estamos achando que o Senhor, Ele não tem pressa. Nós estamos aí numa situação, aleluia, de relaxamento espiritual. Nós precisamos nos colocar na presença desse Deus. Nós precisamos aí falar: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua palavra. Eu preciso que o Senhor entre com providências na minha vida, na vida da minha família. Eu preciso urgentemente ser restaurado através do Teu Espírito Santo. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos brincando com as coisas de Deus. Mas o diabo não brinca de ser diabo. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Está lá. No capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, nós vamos encontrar lá, amados irmãos, as lutas nas regiões celestiais que são travadas por causa da minha pessoa, por causa da tua pessoa, em nome de Jesus. Quero trazer aqui algo rápido, que já passamos das 8 horas aí. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Bento Green, que Deus esteja o abençoando. Abração aí, meu amado irmão. Deus esteja abençoando todo o povo moçambicano aí. Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Então diz assim, qual o significado de apostasia? Diz assim, o significado de apostasia na Bíblia, aleluia, se refere ao abandono deliberado da fé,
A igreja cristã tem enfrentado casos de apostasia desde a época dos apóstolos. Isso indica que todo cristão verdadeiro e comprometido com o evangelho, aleluia, de Cristo, deve entender o que é apostasia, quais são as suas implicações. Amém? Nós precisamos entender isso. Diz assim: apostasia vem do grego apostasia. Originalmente, esse termo grego tem o significado técnico relacionado à revolta política. Mas nas escrituras, apostasia significa abandono ou deserção da fé de forma consciente. O comportamento apostata caracteriza uma rejeição definitiva à verdade da palavra de Deus. Por isso, aleluia, por ser uma palavra grega, originalmente apostasia não é encontrada no Antigo Testamento hebraico, mas na Septuaginta essa palavra é utilizada várias vezes para traduzir diversas expressões do hebraico que denotam um estado de rebelião contra Deus, abandono em seus mandamentos e profanação do sagrado. No Novo Testamento, a palavra apostasia é utilizada originalmente, aleluia, apenas 2 vezes, em Atos dos Apóstolos e Tessalonicenses 2:3, no referido livro de Atos dos Apóstolos. Curiosamente, a palavra apostasia é aplicada se referindo ao apóstolo Paulo. Ele foi acusado, aleluia, maliciosamente de incitar os judeus a desviar da lei de Moisés. Nós precisamos, aleluia, entender isso. Todavia, existem várias referências que trata da apostasia e traz advertências sobre os seus perigos para com a igreja. O próprio Senhor Jesus, ele adverte da apostasia, descartando que ela, aleluia, cresce em momentos de crise e é motivada pelos falsos mestres. O apóstolo Paulo lutou bastante contra a apostasia dentro da comunidade cristã de sua época. Ele mesmo relata 2 exemplos de pessoas que apostataram da fé e lhe causaram muitos danos, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitam e fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Está aí em 1 Timóteo capítulo 19, capítulo 1, versículo 19 e 20. Nós precisamos entender. A Bíblia exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do povo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, avisa os cristãos que a apostasia é um sinal dos últimos dias. Ele ressalta que há uma grande apostasia, poderá, aleluia, precederá a segunda vinda de Cristo. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, aleluia, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se no dia de Cristo estivesse, aleluia, já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo Paulo alertando, meu amado irmão, que quando o Senhor tivesse para vir, nós notaríamos dentro da igreja do Senhor Jesus uma grande apostasia, um grande afastamento dos membros da igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso.
Apostasia liderada por falsos mestres. Essas pessoas pregam fábulas, alegorias antibíblicas. Na verdade, elas proclamam um falso evangelho. E nesse cenário que cristãos nominais, falsos ministros e falsos profetas aparecem para tentar corromper o entendimento das pessoas. Ela anuncia uma mensagem sem Jesus e realizam falsos milagres. Infelizmente, essas pessoas estão, nos púlpitos de muitas igrejas. Elas estão, nas pregações que muitos escutam, estão nos livros que muitos leem e também, nos hinos que muitos cantam. Esse é o resultado da apostasia, o segmento de novas verdades, novas igrejas e novas doutrinas. Nada mais é do que o abandono da verdade da fé. Nós precisamos entender isso. Existe uma diferença grande entre apostasia e heresia. A heresia é um conhecimento errado da verdade. Paulo explica a heresia da seguinte forma: rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem à verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e se tornarem despertando dos laços do diabo. Aleluia. Em que a vontade de Deus deles estão presos. Podemos afirmar que a heresia está, intimamente ligada à apostasia e quase sempre se torna sua consequência. Isso acontece porque há apostasia. O apostata se afasta da verdade bíblica, rejeita definitivamente. Assim ele, se manifesta em um estado de rebelião contra o próprio Deus e a sua palavra. Consequentemente, ele, começa a disseminar falsos ensinos e opiniões contrárias ao Evangelho. Podemos afirmar que todo aquele que ensina, conscientemente a heresia é um apostata, pois ele conhece a verdade da palavra de Deus, mas prefere ensinar de forma distorcida e mentirosa. Dessa maneira, existe uma diferença, entre aquele que ouve a heresia e na sua ignorância aprende de forma errada, aquele que ensina a heresia, como, notamos, Paulo escreve a Timóteo, diz para que aquele que está na ignorância ou a falta de conhecimento, ainda há chance de ser, despertado e salvo da ignorância. Por outro lado, o verdadeiro apostata, não pode ser liberto. Amém? Glórias a Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí, nos envolvendo com essa palavra santa. Nós precisamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar aí cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aí, nos envolver com a palavra sacra. Nós precisamos aí aprender, nós precisamos nos alimentar das Sagradas Escrituras. O povo bereano, ele consultava tudo nas Sagradas Escrituras e ele via como estava sendo escrito, como estava sendo ensinado. Nós precisamos assim, amados irmãos, aprender em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida nessa manhã. Eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, nessa manhã, opera, Senhor, maravilhosamente, derrama da tua graça, da tua unção, Senhor, do teu sobrenatural, faça, Senhor, resplandecer da tua glória, Pai, ensina-nos, ó Deus, como devemos proceder diante do Senhor, ó Pai, e faça, Senhor, com que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Então, Senhor, faça de nós instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, nos lava, esteja nos remindo, ó Pai, fazendo de nós, ó Pai, verdadeiros homens, ó Pai, que venha, Senhor, fazer tudo aquilo que tu queres, ó Pai, que a tua palavra seja, Senhor Deus, para conosco uma bênção, ó Pai. Então nos ensina conforme o teu querer, o teu efetuar. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo
e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe vocês, Deus esteja guardando. Tenha aí uma boa terça-feira. Mais tarde nós temos o culto aí, aleluia, de culto da família. Você é o nosso convidado especial às 19 horas, tá bom? Fica na paz, um abração do pastor Carlos, que Deus esteja te abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo, amém? Então fica todos com Deus, que Deus esteja abençoando você e toda a sua família em nome de Jesus, amém? Tchau, fica com Deus.